amiguinhos, eu sou Felipe Defol e esse é o canal Boteco das Artes. Quando a Marilyn se casou com o jogador de beisebol Joe DiMaggio e eles foram passar a lua de mel no Japão. Aí dizem as más línguas que o DiMaggio tava fulo da vida, porque em todo lugar que eles chegavam, a Marilyn Monroe chamava muito mais atenção do que ele. Por que será, né? E aí as coisas só pioraram quando a Marilyn pegou um avião no meio da lua de mel e foi cantar para as tropas americanas que estavam na Coreia, para entreter os soldados. O Joe DiMaggio ficou mordido. Mas a Marilyn não tava nem aí não. Ela falou que foi a melhor sensação da vida dela cantar para aquela multidão. E a gente tem que levar em consideração que a Marilyn era muito tímida, muito insegura, na verdade. E ela sentia pavor só de se imaginar se apresentando pra tanta gente assim. Óbvio que a tropa adorou e ela foi ovacionada no melhor sentido da palavra. E aí, quando a Marilyn voltou para os Estados Unidos, ela ganhou o papel principal em O Pecado Mora ao Lado. Nesse filme tá a cena mais clássica da vida da Marilyn Monroe, que é aquela que ela tá na saída de ar do metrô, e aí o vestido dela vai pra cima e ela segura toda bonitinha. Só que a galera da época não achou nada bonitinho isso não. Eles acharam a cena super vulgar. Inclusive o marido da Marilyn, que acabou pedindo divórcio depois de apenas 9 meses de casados. A Marilyn ficou tão mal nessa época que até pra fazer coletiva de imprensa avisando sobre a separação e tudo, ela nem falou praticamente. Quem ficou responsável por explicar o que estava acontecendo foi o advogado da Marilyn. E ele justificou a separação como conflitos de carreiras. E aí dizem que foi nessa época que a Marilyn se envolveu com Marlon Brando e começou um namoro com Arthur Miller. Marilyn Monroe Productions. Em 1955, a Marilyn Monroe e o Milton Green, que era um fotógrafo, fundaram a Marilyn Monroe Productions. E a Marilyn criou essa produtora justamente para ela poder escolher os papéis que ela ia fazer. Para isso, ela se dedicou integralmente aos estudos das artes cênicas e foi estudar interpretação na Actors Studio. E aí lá ela não tinha pose de diva não, viu? Todo mundo fala que ela ficava bem séria, ela era bem discreta lá, sempre sentada no mesmo lugar lá no final. E foi na Actors Studio que a Marilyn conheceu o Lee Strasberg e sua esposa Paula. Ela ficou tão amiga deles que passou a considerar os dois como da família, já que ela não tinha muita referência de família. Ela até começou a fazer psicanálise por indicação do Lee, porque ele achava que os atores tinham que enfrentar seus traumas emocionais e usá-los em cena, na interpretação. Aí quando a Marilyn voltou pra Hollywood, ela foi gravar Nunca Fui Santa, que foi aclamado pela crítica. Nessa época ela já estava consolidada, já tinha renegociado o contrato, já escolhia com quem trabalhar e tinha um cachê bem melhor. Só que ela já não aguentava mais a pressão de ser famosa. E isso foi interferindo negativamente na vida da Marilyn. Ela começou a dar problema no set de filmagens, chegando atrasada, muitas vezes nem ia filmar e chegou até a ser internada em clínicas algumas vezes. Em 1956, a Marilyn começou a gravar O Príncipe Encantado, na Inglaterra, que foi a única produção independente da Marilyn Monroe Productions. Nos bastidores se instaurava o caos, por conta do comportamento instável da Marilyn. Daí ela acabou resolvendo dar uma pausa de 1 ano e meio na carreira. Nessa época ela já estava casada com Arthur Miller, inclusive ela chegou a sofrer um dos abortos dela nessa época. Em 1958, a Marilyn Monroe gravou o filme Quanto Mais Quente Melhor, que seria mais um filme que ia trazer o estereótipo de loira burra pra Marilyn. Só que ela aceitou por insistência do marido, já que, além do cachê negociado, ela ia levar 10% da bilheteria. Em 1959, gravou Adorável Pecadora e em 1960, Os Desajustados, que foi seu último filme completo a ser lançado, no qual ela interpretava com Clark Gable, que era o par romântico dela. E ela adorou a escolha, porque como a Marilyn nunca teve muita ciência de quem era o pai dela, na cabeça dela, o pai perfeito seria alguém como Clark Gable. Então ela tinha um carinho muito especial por ele. Começaram a dizer que eles tinham um romance secreto, que não tinha nada dessa história de pai não, viu? Que o que ela queria com ele era só... E as fofocas com o nome dele não pararam por aí, porque quando ele morreu, muita gente falou que ele morreu de estresse, porque a Marilyn dava muito trabalho nos bastidores e que ele não estava mais aguentando tudo aquilo. Tanto que quando ela foi no enterro dele,
foi um bafafá, porque tava todo mundo falando mal da Marilyn. Inclusive a própria viúva quis barrar a Marilyn Monroe no funeral. Nessa época, a vida conjugal da Marilyn não tava lá às mil maravilhas, não. Isso porque o Arthur Miller tinha escrito o filme Os Desajustados, e boa parte do filme tinha sido baseado na vida da Marilyn. Dizem que pra dar umas alfinetadas nela, pra provocar, pra irritar mesmo a Marilyn. E ela, obviamente, não gostou. Fora que ela achava que os papéis masculinos nesse filme tinham muito destaque e o papel dela não. Com isso, eles acabaram se separando e a Marilyn Monroe, mais uma vez, entrou numa depressão profunda. Aí, em 1962, ela começou as filmagens do Something's Got to Give, que foi o último filme que a Marilyn fez e que não chegou nem a ser completado. E pra variar, era um tormento por conta dos atrasos e das faltas de Marilyn Monroe. A produção não aguentava mais, aquilo tava atrasando muito. E aí, a gota d'água foi quando a Marilyn falou que tava doente, pegou o avião e foi cantar pro presidente Kennedy no aniversário dele o famoso Happy Birthday, Mr. President. Dizem que a Marilyn tinha um caso com o presidente e com o irmão dele também, e por isso ela quis ir lá. A Fox, quando viu aquilo nos jornais, ficou tão possessa que ela interrompeu as filmagens, cancelou o filme e processou a Marilyn Monroe, alegando que nos 31 dias de filmagem, a Marilyn só tinha comparecido em 12. E aí, se ela já estava deprimida antes disso, depois não tinha nem o que fazer. Pra piorar, ela começou a ser ignorada pelos amigos dela, inclusive pelo próprio presidente. Ela ficava atrás dele, ligava e nunca conseguia. Geralmente a secretária dele dava uma desculpa dizendo que ele não tava ou que ele tava em viagem. Até que a Marilyn se cansou dessa pataquada toda e resolveu ameaçar o presidente, dizendo que se ele não a atendesse, ela convocaria uma coletiva de imprensa pro dia seguinte, contando todos os bafos da administração dele presidindo os Estados Unidos. E o Kennedy ficou desesperado, porque ele tinha supostamente ligação com a máfia italiana. Algumas pessoas dizem que a Marilyn Monroe só sabia disso tudo porque o próprio presidente Kennedy tinha confidenciado essas coisas durante as noites de amor dos dois. Essa ameaça teria acontecido no dia 4 de agosto de 1962. E aí, no dia 5 de agosto do mesmo ano, a Marilyn foi encontrada morta. Alguns dizem que a causa da morte foi justamente essa ameaça, que era mais uma queima de arquivos, e outros dizem que ela morreu depois de uma overdose de calmantes. O fato é que as provas e os laudos médicos nunca foram divulgados, e existem várias falhas nessa história. Inclusive, alguns anos depois, um dos policiais que estava fazendo a perícia lá na noite da morte da Marilyn confessou que eles não deram importância suficiente pro caso, que eles meio que deixaram uma lacuna e que ela podia sim ter morrido de assassinato. Mas pra nós que somos fãs da maior diva do cinema, ela vai ser sempre aquela menina doce, ingênua, linda, inteligentíssima, com um talento indiscutível e um sentimento de solidão eterna. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre ficar sabendo quando eu colocar vídeos novos. Dá like no vídeo e comenta o que mais você sabe sobre a Marilyn Monroe. Tem tanta coisa da vida dela pra gente falar que eu posso até fazer continuações desse vídeo. Se você tá afim de um vídeo assim, já comenta aqui embaixo pra mim, tá? E compartilha esse vídeo com seus amigos que são fãs da Marilyn Monroe. Ah, e segue a gente nas nossas redes sociais também, tá? Lá eu tô sempre colocando curiosidades, dicas de eventos culturais. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a nossa diva maravilhosa. Um beijo e até o próximo vídeo!